Pois é, pessoal, vamos falar sobre a prestação de contas do Lula, que parece que está enrolada, hein? Tem dois problemas sérios. Um problema tem a ver com o tal do Júnior da Qualicorp, que teria doado dinheiro e o dinheiro não foi contabilizado no prazo correto. Vamos ver isso aí. E um outro seria justamente ao enviar dinheiro do PT para a campanha do Lula. Também havia irregularidade em 122 milhões de reais na campanha do Lula, hein? Isso é uma coisa grave. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Batman Cap, Capitão Caverna e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre a irregularidade grave que foi do cara do Júnior da Qualicorp. Seripieri, o nome dele, né? O que acontece nesse caso? Pela regra eleitoral, você pode receber doações de pessoas particulares, pessoas físicas. Você tem um prazo de 72 horas corridas, ou seja, seriam no máximo 3 dias para você declarar isso no sistema do TSE. O TSE ele disponibiliza um sistema para o candidato que ele pode ir lá e falar: recebi doação de fulano de tal, tantos milhões de reais e coisa e tal, e ponto final. Você tem um prazo de 72 horas depois que aquele depósito caiu na sua conta. E o que aconteceu? Nesse caso, o Seripieri, que é o Júnior da Qualicorp, o cara que emprestou o jatinho para o Lula para ir na COP27, a gente já falou sobre isso no vídeo de ontem, o absurdo que é essa história toda, mas enfim, ele é o segundo maior doador individual da campanha do Lula. Botou dinheiro, o cara não tá de brincadeira não, meu amigo. Ele bota dinheiro na campanha do cara, ele empresta jatinho pro cara, ele tá com muita vontade de roubar as licitações desse governo novo, viu? Vou te falar um negócio, é muita vontade. Enfim, ele doou 660 mil reais no dia 27 de setembro. Como é que sabe que foi nessa data? Porque tem o depósito na conta, caiu na conta da campanha do Lula no dia 27 de setembro, esses 660 mil reais, né? E o TSE só recebeu o relatório financeiro sobre esse recurso no dia 3 de outubro, ou seja, só entraram lá no sistema do TSE para registrar: olha, recebemos uma doação do cara de 660 mil reais e coisa e tal, 6 dias depois. Então, o dobro do prazo normal que deveria ter feito isso, né? E nesse caso aqui, vocês sabem, no final das contas, o erro aqui não foi do doador. O doador depositou o dinheiro na conta do cara. O erro foi da campanha do Lula ou do PT, não está claro aqui se isso aqui foi do Lula ou do PT, mas de informar o TSE a tempo, né? É uma coisa grave, por quê? Porque é um dinheiro muito alto, não é um trocadinho que botou lá, um valor menor não tem muito problema, mas uma quantia dessa, que realmente a segunda maior doação para o Lula, realmente é algo significativo, né? Então, assim, isso aqui vai dar alguma coisa? Poderia impugnar a candidatura do Lula? Em tese até poderia, mas é muito pouco provável. Geralmente o que dá nesse caso aqui é uma multa, né? O partido é multado por ter perdido o prazo de registrar, então o mais provável é que seja alguma coisa nesse sentido que aconteça com o Lula, né? Agora, é lógico, se você olhar pelo outro lado, pelo lado moral dessa história, pô, tá mais do que na cara que esse cara tá dando tanto dinheiro pro Lula, emprestando jatinho pro Lula. Meu amigo, você fica só imaginando o que não vai surgir disso daí, né? Infelizmente, quem imaginaria, né? O governo Lula tá se apresentando como sendo aquela mesma coisa de sempre, aquele governo cheio de corrupto, cheio de gente envolvida em corrupção, aquela lamaceira toda que tinha antes. Infelizmente, né? Tinha até esquecido como é que era isso, agora voltou essa coisa toda, realmente muito triste, né? Pois bem, outro problema foi a transferência do PT para a campanha do Lula, né? Porque, lembra, o PT ele tem um fundão eleitoral, mas em tese esse fundão eleitoral é para ele gastar com todos os candidatos dele, né? E aí, é lógico, o partido pode definir como é que ele gasta esse dinheiro, mas existem algumas regras. Por exemplo, tem uma regra que o candidato precisa pedir dinheiro para o partido, explicando em que vai gastar aquele dinheiro, para que ele quer aquele dinheiro, e aí o partido então manda esse dinheiro para o candidato. E o que aconteceu nesse caso? O Lula recebeu várias doações do PT, ou várias injeções de dinheiro do PT, 60 mil, 19 mil, 2 milhões, não sei o que lá, isso aqui é tudo milhão, né? Dinheiro pra caramba, somando tudo dá 122 milhões de reais do fundo eleitoral, foram direto para a campanha do Lula. E não houve esse protocolo do candidato avisar, dar o porquê que ele precisava do dinheiro e coisa e tal. O partido simplesmente mandou o dinheiro para ele. Mais uma irregularidade.
mais uma coisa que em tese pode dar ruim, poder pode, mas na prática a gente sabe que não vai dar. O máximo que vai acontecer vai ser uma multa ou alguma coisa do gênero, né? Realmente uma tristeza muito grande isso daí, mas é o que eu falo para vocês, o maior absurdo dessa história toda nem é o ato em si de coisa e tal, é você ver de novo essa onda de gente querendo ajudar o candidato para lucrar dinheiro depois, para tirar dinheiro depois. Esse pessoal, o cara da Qualicorp, a Qualicorp atua com um monte de órgão do governo, um monte de ministério, um monte de lugar lá em Brasília tem Qualicorp. É uma tristeza isso, realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.